Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceitos, gerando pra você conteúdo muito inteligente. E como a gente faz isso? Trazendo um especialista por episódio. Reforço pra vocês que o Papo no Auge também está no YouTube, se inscrevam no nosso canal e curtam nossos vídeos. No dia 18 de junho de 2021, foi eleita para a presidência da Sociedade Brasileira de Física a primeira mulher em 55 anos de existência da instituição. Sua posse, na referida organização de fomento à ciência, tem um caráter simbólico sem tamanho. Menos de 30% dos pesquisadores no mundo são mulheres, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Apenas cerca de 30% de todas as alunas selecionam, no ensino superior, áreas relacionadas à ciência, tecnologia, engenharias e matemática. No Brasil, as mulheres ocupam apenas 17% das posições na Academia Brasileira de Ciências, por exemplo. Esses números precisam ser mudados. E para trocar uma ideia com a gente sobre isso, convido a este microfone a nova presidenta da Sociedade Brasileira de Física, a professora doutora Débora Pérez Menezes. A professora Débora faz parte do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, onde é professora titular, possui bacharelado e licenciatura em Física, é doutora pela Universidade de Oxford, pós-doutora pela Universidade de Coimbra. Sua atuação acadêmica enquanto pesquisadora se debruça sobre os temas equações de estado, estrelas de nêutrons, mapeamentos bossônicos, álgebras quânticas, modelos relativísticos e astrofísica nuclear. É ainda assessora ad hoc do CNPq, CAPES, FINEP, FAPESC, Fundação Araucária, FAPESP e USP e arbitra regularmente para várias revistas internacionais. Um nome de muito peso, sem dúvidas, e toda a nossa reverência a essa jornada profissional e intelectual. De pronto, gostaria de agradecer a gentileza de ceder seu precioso tempo, professora, para conversar com a gente. É uma honra recebê-la neste espaço de aprendizagem e de comunicação voltado ao incentivo ao profissional docente, à pesquisadora, ao pesquisador, à ciência. E emendo minha primeira pergunta. Em um contexto no qual poucas são as mulheres a caminharem pela física, qual foi a sua motivação para ingressar nessa área do saber? Além disso, professora, por que ser docente, ser professora, por que ser pesquisadora? E seja mais uma vez bem-vinda, professora Débora. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui no Papo no Auge. E lá atrás, quando eu era estudante de colégio, eu gostava muito das minhas aulas de física e de matemática. Eu tinha excelentes professores, bons laboratórios no colégio, e isso me fez pensar em fazer licenciatura em física e ser professora daquele colégio. Mas aí a vida dá voltas, né? Quando eu entrei na USP, eu me deparei com o que era ser um cientista, uma cientista, com os laboratórios incríveis que tinham naquela universidade, e pronto. Aí eu fiz ainda licenciatura, mas primeiro eu fiz o bacharelado e já fui me encaminhando para o mestrado e fui tentando diversas iniciações científicas, fui de galho em galho até descobrir aquela área que me interessava mais. Pronto, foi isso. Bacana, professora, boas motivações e uma bela história. E indo agora ao cerne de nossa conversa de hoje, por favor, professora Débora, fale à nossa audiência o que é a Sociedade Brasileira de Física e qual é a importância desta instituição para o nosso país. Aliás, professora, como anda a ciência brasileira? Olha, a nossa ciência está sofrendo vários percalços nesse momento, né? E eu acho que essas sociedades científicas, elas têm um papel importante para unificar as vozes dos cientistas e para colocar em evidência os grandes problemas que estão sendo enfrentados no momento. A Sociedade Brasileira de Física tem uma série de ações voltadas tanto para a comunidade em geral como para os seus sócios. E ao longo desses últimos meses,
eu diria dos últimos anos, ela tem tido um papel, às vezes protagonista, às vezes de acompanhar outras sociedades científicas na luta por melhores condições de trabalho, para que a ciência não morra no país, né? A gente tem um sistema científico de pós-graduação e de laboratórios mais ou menos robusto, que foi conseguido a duras penas ao longo aí dos últimos 35 anos. E nesse momento, muita coisa está indo por água abaixo, porque o financiamento praticamente inexistente, quando vem aos pingos, e o número de bolsas diminuiu muito, os mecanismos para concessão de benefícios não existem ou estão grandemente dificultados. Então a SBF, junto com as outras sociedades científicas, sem dúvida, vai continuar se mobilizando cada vez que for possível, for necessário, para lutar por mais recursos e para que a gente consiga fazer ciência de uma forma um pouco mais digna. Nesse ano, agora, por exemplo, a gente teve uma vitória razoável, né, que foi conseguir que o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da onde vem a maior parte dos recursos para ciência e tecnologia no Brasil, não possa mais ser contingenciado. Infelizmente, a matéria foi publicada um pouco depois da votação da lei orçamentária e, portanto, a gente ainda está tendo um ano difícil, mas a gente espera que em 2022 esse fundo traga para a ciência o dinheiro que é dela, né? Vamos ver se a gente vai precisar lutar por isso ou se as coisas vão acontecer como devem acontecer. O físico Ronald Sintra Scheller acredita que o esforço em direção ao progresso passa pela participação feminina na ciência. Ele reconhece que a pouca presença feminina é um grande problema, o que não reflete a proporção das mulheres na sociedade. Como é que a gente resolve esse problema, professora? Como trazer mais mulheres para a produção científica, para a tomada de posse em cargos de liderança, em organizações que fomentam a ciência? Como trazer mais mulheres para as áreas STEAM, hoje um reduto masculino? O Scheller está correto. Eu acho que a gente tem dois problemas no Brasil. Um, que a gente tem muito poucos cientistas e muito poucas pessoas na área a sigla em inglês é STEM, que é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Muito pouco. Então, isso vem por uma deficiência já lá do nosso ensino fundamental, onde ciência não é apresentada para as crianças. As crianças são naturalmente curiosas, né? E o sistema que a gente tem vai podando essa curiosidade em vez de incentivando as crianças para que elas tenham um pensamento mais crítico, o que naturalmente já levaria a se interessar por aspectos científicos. Mas esse é um problema geral, né? Não é um problema só das meninas. Pra você ter uma ideia, cada 100, mais ou menos, tá? Esses dados que eu tenho são de uns 5 anos atrás, mas eu diria que eles mudaram muito pouco. Cada 100 pessoas formadas no Brasil, só 4 vão para essas áreas. E só uma é mulher. Então, é natural que o Brasil precise investir em ciência e tecnologia já desde o começo. Isso precisa investir em professores mais bem treinados para que as crianças consigam perceber que ter curiosidade é uma coisa muito boa, que deve ser mantida aí ao longo da vida. E para isso, se a gente trouxer mais gente para a ciência, a gente talvez traga mais mulheres também. Agora, perceba, as mulheres são 52% da população brasileira, né? Então, a gente não pode mesmo desprezar tamanho capital intelectual. Então, é importante a gente ter mecanismos para que as mulheres enxerguem, né, se enxerguem fazendo ciência, se enxerguem como pertencendo a um espaço que normalmente é visto como um espaço muito masculinizado, principalmente nessas áreas que eu mencionei. Existem várias razões para isso acontecer, né, e aí a gente tem que ver como é que a gente vai fazer para lidar com essa situação, né. Eu coordeno um canal que chama Mulheres na Ciência, e nesse canal tem vários vídeos curtos
que tratam desse problema. 2 deles foram gravados pela professora Karen Calaza, que é da Federal Fluminense, professora de Neurociências da Federal Fluminense, e ela traz 2 aspectos que são super importantes. Um é a ameaça pelo estereótipo e o outro é o viés implícito. Então, a ameaça pelo estereótipo é algo que acontece na vida das meninas que as faz enxergar que talvez elas não sejam capazes de ir para essas áreas mais duras. Mas isso é simplesmente uma ameaça besta, assim, não tem nenhuma razão de ser, não existe nada que diga, ou que mostre que as meninas têm menor capacidade cognitiva do que os meninos. Mas isso é fato e tem toda uma estrutura montada, né? Desde dos brinquedos que são dados para as meninas, a história das princesas, tem todo aí um arcabouço social que leva a esse tipo de ameaça. Enquanto que o viés implícito tem a ver com mecanismos que fazem as pessoas automaticamente valorizarem mais os homens do que as mulheres, né? Ela conta uma experiência que é muito interessante, que é a criação de um currículo, e esse mesmo currículo é encaminhado para vários locais diferentes, com nomes de homens e de mulheres, o mesmo, idêntico. Os homens são sistematicamente escolhidos em detrimento das mulheres, com o mesmo currículo, e muitas vezes eles ainda recebem salários mais altos quando ambos são escolhidos. Então tem algum viés não consciente, mas que está implícito no comportamento das pessoas, que valoriza mais os homens do que as mulheres. Então isso é uma tarefa difícil, mas não impossível, né? O que a gente acha que deve ser feito, né, para trazer mais mulheres aí para essa produção científica, para cargos de liderança, né? A gente tem que lidar com a existência dessas situações, elas têm que ser divulgadas, as meninas têm que ter consciência de que essas situações existem, porque quando elas têm consciência de que, por exemplo, a ameaça pelo estereótipo é uma ameaça que não quer dizer nada com relação a elas costumam se dar bem em situações, por exemplo, em provas de matemática ou em situações de competição de Olimpíadas e coisas desse tipo. Existe ainda um terceiro efeito que é chamado de efeito tesoura, que corta as mulheres, né, de ascensão profissional, e isso tem a ver com vários também estereótipos e várias situações, pequenas microagressões e pequenas barreiras que as mulheres encontram no seu dia a dia, né? Então, e que algumas dessas microagressões e dessas barreiras fazem as mulheres se desestimularem e desistirem de ocupar cargos de liderança e coisas assim. Então, uma coisa importante são os modelos, né? Mostrar que sim, que existem mulheres que são competentes, que existem mulheres que são capazes de assumir cargos de liderança, que na ciência existem mulheres que podem ter uma carreira internacionalizada e assim por diante, né? Então, esse é um dos objetivos do meu canal, né? Esse canal que eu coordeno, Mulheres da Ciência, com mais... A nossa equipe era de 3, agora eu posso dizer que somos 4. Tem mais uma menina muito animada que entrou ano passado na física e que se juntou ao Kevin Schroeder, que faz a edição, a Gabriela Gauch, que está se formando na licenciatura e que ajuda nos roteiros e na preparação, na escolha de conteúdos, e agora temos também a Luísa Duarte, que colocou o canal no TikTok e também tem ajudado bastante. Então, como eu estava dizendo, um dos objetivos do canal é mostrar várias mulheres falando de assuntos diferentes, e essas mulheres são todas ou pesquisadoras ou estudantes dessa área, e elas servem de modelo, que é uma coisa, é uma situação, é um recado forte quando a mulher vai lá e fala e dá exemplos de ciência e fala de coisas que aparentemente podem ser mais complicadas de uma forma palatável, né, para que todos consigam entender. Então, acho que há várias coisas que podem ser feitas, né, talvez algumas pequenas
algumas políticas afirmativas pontuais. Eu diria que a Universidade Federal de Santa Catarina também tem se esforçado para fazer isso. A gente tem na Pró-Reitoria de Pesquisa uma pesquisadora que chama Maike Biavati, e ela tem ideias incríveis, com premiações, e fomentou aí o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, que foi em 11 de fevereiro. Eu acho que ela faz um trabalho admirável nesse aspecto para ajudar a trazer mais meninas para essas áreas, ou pelo menos para que as que entraram na universidade não desistam, né? E eu digo que eu acho que ela faz um trabalho admirável porque eu fui pró-reitora e nada do que ela tem feito eu fiz naquela época. Então, algumas coisas talvez nem me ocorriam, talvez não fosse o momento certo, mas ela faz um trabalho que eu acho admirável. Muito importante a sua fala, professora Débora. E existe uma proposta, um aceno da Sociedade Brasileira de Física, agora presidida por uma mulher, para a formação e inserção de mais mulheres na física, seja na docência, seja na pesquisa, ou para um debate acerca da igualdade de gênero nas ciências brasileiras? O que a gente vai fazer na Sociedade Brasileira de Física de forma objetiva é ter cotas nos eventos que são apoiados pela sociedade, para que as plenárias dos eventos, né, dos congressos, por exemplo, sempre tenha um percentual mínimo de mulheres, 25% ou 30%. Pode parecer não muito grande, mas é mais ou menos o percentual de mulheres que a gente tem na comunidade, né? Dá para a gente tentar puxar um pouquinho mais para cima, mas tem um limite, que é o próprio limite da existência do número de mulheres que estão lá. Então, esse é um primeiro recado para que as meninas que estão entrando agora nos cursos ou que estão entrando no mestrado vejam que as mulheres vão poder, né, ou que as mulheres têm um espaço de fala nesses eventos. Então, essa é uma coisa que a gente vai fazer imediatamente e é fácil de implementar. A outra, a gente tem códigos de conduta que estão sendo construídos. A SBF tem um grupo de trabalho sobre questões de gênero que eu coordenei por um tempo, e tem aí um grupo de trabalhos de minorias que está mais voltado para os problemas dos negros, que de minoria não tem nada, né? Que são só subrepresentados ali na área. Então agora eles estão propondo um regimento para a criação de uma comissão com mais força e apoio aí do conselho da SBF, que vai se chamar GEDAI de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão. Então a gente vai tentar acenar na direção dos sócios e dos, quem sabe, quiçá futuros sócios, né? Dizendo que a SBF apoia uma equidade maior e uma maior inserção das mulheres aí na física, né? Vamos ver qual a repercussão que isso vai ter. Eu espero que os eventos aí, quando comecem a aparecer várias mulheres falando, a gente tem agora muita coisa na internet, né? No canal do YouTube da SBF, eu espero que trazer mais mulheres para falar, acenda lá a luzinha na cabeça de algumas meninas e que elas venham fazer ciência junto com a gente. Bacana, professora. Estamos todos aqui na torcida para que isso de fato se torne realidade, né, cada vez mais. E quais são os grandes, além desses, obviamente, quais são os outros grandes desafios da Sociedade Brasileira de Física na sua gestão? Bom, desafio tem 2 bem claros. O primeiro deles é comunicação. A Sociedade Brasileira de Física faz uma quantidade enorme de coisas, né? Como eu estava dizendo lá atrás. Então, vou dar alguns exemplos para você aqui, né? A Sociedade Brasileira de Física, ela disponibiliza um repositório de aulas virtuais, tanto para o ensino médio como para o ensino superior, completamente gratuitas. É só entrar lá, escolher a aula. Tem vários professores renomados que gravaram essas aulas, então é só escolher, pronto. Depois, ela organiza vários seminários, tanto para o público leigo como para especialistas, também disponíveis no seu canal do YouTube. Existe em especial um programa que se chama Física ao Vivo, que é voltado para os jovens, nas quartas-feiras, às 19 horas, cada 15 dias, sempre vai um físico desses bem conhecidos, que publicou um artigo muito de ponta, enfim.
Depois, a SBF é responsável pela publicação de diversas revistas científicas, né? Revista Brasileira de Ensino de Física, Brazilian Journal of Physics, Revista de Física Aplicada e Instrumentação. Tem uma revista voltada para o ensino, que é para a formação, que chama Física na Escola. Ela coordena um site de verificação de conteúdos, o Verifísica, que é uma espécie de agência lupa, mas só da física. Ela coordena as Olimpíadas Brasileiras de Física, Olimpíadas Brasileiras de Física das Escolas Públicas, Olimpíadas Internacionais de Física. Coordena o Exame Unificado de Física, que é necessário para o ingresso da maioria dos programas de pós-graduação em Física do Brasil. Coordena o Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física, que é voltado para professores do ensino médio que queiram se capacitar. Além disso, ela organiza esses eventos que eu já mencionei, né? Uma série de eventos científicos anualmente nas suas diversas sub-áreas do conhecimento. Ela outorga vários prêmios para os físicos e ainda faz coisas do tipo, oferece planos de saúde, por exemplo. Então, o primeiro desafio é mostrar o que a SBF faz. E aí eu acho que o que a gente falha é na comunicação. Então, a SBF ainda está muito voltada para uma comunicação que era eficiente na minha geração, que é a página da SBF, que é o boletim, que é encaminhado por e-mail uma vez por semana, com vários links. Mas isso significa que a pessoa tem que ir atrás da informação, né? E hoje em dia as redes sociais prestam um serviço que a informação chega na pessoa. Então a gente vai ter que contratar jornalistas e a gente vai ter que azeitar essa comunicação com a sociedade, porque só quando essa comunicação flui bem é que a gente vai poder ter um respaldo, né? Um feedback para saber o que é que a gente tem que melhorar. Porque eu enxergo que a SBF faz muita coisa, mas as pessoas nem sempre se dão conta desse serviço. Então esse é o primeiro desafio. O segundo deles tem a ver com a carreira de física. Por incrível que pareça, a profissão de físicos só foi reconhecida no Brasil em 2018. E nesse momento a gente está em vias de criar os conselhos de física, né? Conselho federal e conselhos regionais, como tem, por exemplo, o CREA na área de engenharia. E para isso funcionar, a gente precisa do apoio dos parlamentares quando o projeto de lei estiver pronto. Então a SBF está fazendo um trabalho em parceria com a Sociedade Brasileira de Física Médica, porque os físicos médicos são os maiores interessados nesse reconhecimento. Para você ter uma ideia, muitos dos nossos hospitais que têm exames de radiodiagnóstico ou diagnóstico por imagens, né, ou ressonância magnética nuclear, eles precisam de físicos para fazer a calibração, para fazer a aferição de várias coisas. Mas os físicos não assinam os laudos, porque a profissão não é reconhecida. Então esse é o outro desafio. Então eu diria que isso tudo, eu tenho 2 anos aí, né, na frente nessa gestão à frente da SBF, eu diria que já vai me tomar o tempo todo. Já é um bocado de coisa, né? Grandes desafios, professora Débora, sem sombra de dúvida, e você falava em comunicação, e aí vem a minha pergunta, né? Como dialogar com a sociedade, ou seja, tornar a física e o trabalho da Sociedade Brasileira de Física mais íntimos às pessoas? Essa é uma pergunta excelente, né? Eu acho que parte da resposta passa por aquilo que eu acabei de falar. A gente precisa azeitar a comunicação com a sociedade para mostrar o que a gente faz. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, né? Que é o ensino. E existe no Brasil uma lei recém-aprovada que trata da Base Nacional Curricular. E essa Base Nacional transformou o ensino de ciências, física, química e biologia, em ensino de disciplinas que não são mais obrigatórias, a não ser que as secretarias de Estado as tornem obrigatórias. Então, a gente tem lá um grupo de trabalho na SBF que tem feito esse trabalho de comunicação com as diversas secretarias estaduais para ver se a gente consegue melhorar esse caminho, né, ou reverter, ou ainda não sei. Imagina, eu acho que isso seria uma coisa muito temerária, porque a gente já tem um desnível enorme entre o ensino público
e o ensino privado. Se a gente tira esses conteúdos que, em princípio, ajudam nossos adolescentes a pensar do ensino público, eu não quero nem imaginar o que vai acontecer, né? Agora, a gente também tem que repensar um pouco o modo como a gente ensina física, né? Eu vejo, por exemplo, a falta de letramento científico ou o analfabetismo científico no Brasil é absolutamente generalizado. Eu aposto que se eu andar no campus universitário e pegar várias pessoas com nível universitário completo, que não são da área de física ou de engenharia, e perguntar para elas por que o céu é azul, elas não sabem responder. E isso é uma coisa que vem lá do ensino muito básico, né? Então, a tal história de eliminar a curiosidade da vida das crianças. O céu está aí, certo? A gente vai morrer, vai viver e vai morrer com o céu azul, e são coisas assim muito simples, que requerem uma explicação de uma física muito básica, e quem estiver me ouvindo e não souber porque o céu é azul, a gente tem um vídeo lá no canal da Ciência, no canal Mulheres da Ciência, que explica porque o céu é azul. Mas o que eu quero dizer é que a ciência às vezes é dada, ensinada na escola como uma coisa difícil, complicada, cheia de fórmulas. E não é isso, né? A ciência está aí no nosso dia a dia. Quando a gente bebe água, a gente pode pensar em ciência, porque a água tem vários estados, né? Pode estar líquida, pode estar no estado de vapor, pode estar no seu estado de gelo. Quando a gente pega um óculos, a gente precisa de uma lente, e se essa lente, a gente tem miopia ou hipermetropia, essa lente é diferente. Quando a gente usa o celular, a gente tem chips do celular que estão ali dentro, a gente tem uma tela que pode ser cristal líquido. É assim, quando a gente abre a geladeira, tem física ali que mantém essa geladeira fria por fora e joga o ar quente fria por dentro e joga um ar quente para fora. A ciência está por tudo, absolutamente tudo na nossa vida. E é a ciência que faz com que a gente tenha uma vida tão confortável. Então, as pessoas não podem desconsiderar a ciência ou achar que ela não é importante. Nesse momento, né, por causa dessa história da Covid, muita gente está se alertando para a importância da ciência. Mas por outro lado, tem esse monte de negacionistas, né, que não querem enxergar o óbvio, e eu temo que eles não querem enxergar o óbvio porque eles não aprenderam a enxergar o óbvio lá desde crianças. Então, a gente tem que tentar reverter ou convencer essas secretarias estaduais da importância de se ensinar ciência para os nossos jovens, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tentar formar melhor os nossos professores já do ensino fundamental, né, que em geral fazem pedagogia, para que eles brinquem com coisas que remetam à ciência na sala de aula. E isso é muito fácil, não são só esses exemplos que eu dei, né, que está por tudo. A gente pode brincar jogando aviãozinho de papel, ou fazer um helicóptero de papel e discutir ciências. Então, isso não é difícil, mas eu reconheço que esses professores não têm esse treinamento. Então, a gente tem que discutir essa coisa toda aí para ver se a gente melhora como sociedade e para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais competitiva do ponto de vista tecnológico e menos dependente da tecnologia externa, né? O que a gente faz agora como país, eu acho que é muito triste, né? A gente vende commodities a um custo ambiental enorme, que significa que as futuras gerações podem não ter esse mesmo meio ambiente equilibrado que pode ser tão necessário, que pode ser uma boa moeda, né, de troca para a gente conseguir coisas, e a gente está exportando essas coisas, e a gente não produz nada. Os nossos empresários não produzem nada com tecnologia feita no país, eles preferem importar de fora, enfim. É um longo caminho, mas que tem que ser discutido, tem que ser colocado às claras, tem que ser falado, e começa lá na escola. E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje conversamos com a professora do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina, presidenta da Sociedade Brasileira de Física, doutora em Física,
Débora Pérez Menezes, uma grande presença, uma honra enorme tê-la aqui, professora. Desejo todo o sucesso do mundo a você nesta nova jornada, que será de muito êxito, pelo bem da ciência nacional. Gratidão, professora. Agradeço aqui a oportunidade de conversar com vocês. E é isso, a ciência é linda, a física é maravilhosa. Onde a gente olhar, a gente pode encontrar um pouquinho dessa ciência e dessa física. Os cientistas são super necessários e para a gente ter mais cientistas, a gente precisa ter mais mulheres engajadas em fazer ciência. E a vida de um cientista é incrível, né? Eu só vejo coisas boas. Claro, tem lá os percalços, né, de fazer prestação de contas dos projetos, tem umas coisas assim que, enfim, fazem parte, mas de um modo geral, a gente, aqui no Brasil pelo menos, os cientistas trabalham nas universidades, o que nos dá o privilégio de passar a vida inteira convivendo com jovens, né, de 18 a 20 e poucos anos. Isso realmente é um privilégio, porque dificulta o nosso envelhecimento intelectual, né? A gente está sempre acompanhando essa juventude, isso eu acho que é uma coisa fantástica. A outra coisa da ciência que é fantástica é que se a gente está numa carreira internacionalizada, a gente sempre conhece pessoas incríveis, né? Com culturas muito diferentes em diversos países aí do mundo. Isso é uma coisa que a ciência traz de uma forma assim muito viva para a nossa vida. A outra coisa é essa adrenalina diária, né? Quando você está fazendo ciência de descobrir alguma coisa, mesmo que outras pessoas já conheçam, mas aquele momento em que você chega a uma conclusão, você descobre algo, é de um prazer assim indescritível. Então, o meu recado é que a minha eleição para presidente da Sociedade Brasileira de Física sirva como um modelo para inspirar mais pessoas e principalmente mais meninas a fazer ciência e vir trabalhar no mundo tão fantástico que é o mundo dos cientistas. É isso, muito obrigada, e se tiverem tempo de visitarem o canal Mulheres na Ciência, vocês não vão se decepcionar, tem coisas incríveis lá, tá bom? Um abraço, Saulo, obrigada. Nós que agradecemos, professora, a sua presença, e vamos fazer um levante aí para todo mundo se inscrever no canal Mulheres na Ciência, da professora Débora Pérez Menezes. E lembro a vocês que nos escutam, estamos nas plataformas agregadoras de podcast, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcasts, na Amazon Music, na Deezer, na plataforma da Anchor e também no YouTube. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, se inscrevam no nosso canal, afinal, conhecimento precisa e deve ser propagado. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio. Valeu!